Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma resolução dos exercícios da apostila 7, né? Força eletrostática, as leis de Coulomb. Então, ele fala o seguinte: duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo a uma distância de 10 centímetros uma da outra. As cargas valem Q1 3,0 vezes 10 a menos 8 e Q2 3,0 vezes 10 a menos 9. Determine a intensidade da força de interação. Então, o que significa isso? Significa que nós temos duas cargas. Então, vamos projetar ela aqui. A carga Q1, que é equivalente a 3,0 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. E a carga Q2, que é equivalente a 3,0 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb. Então é o seguinte, denotem o quê? Que essas cargas, elas são positivas, né? Não tem sinal, automaticamente elas são positivas. Positiva aqui, positiva aqui. Então nós temos duas cargas positivas, certo? E as cargas positivas, o que acontece com as cargas positivas? Elas se repelem, né? Então, elas se repelem, ou seja, elas vão se repelir. E o que acontece? É essa força que nós queremos encontrar. Ok? Aí ele fala que elas encontram-se no vácuo a uma distância de 10 centímetros. Então vamos considerar que o vácuo, a distância delas, entre elas, é equivalente a 10 centímetros. Diante disso, né, determina a intensidade da força. Então ele quer saber essa intensidade dessa força aqui, ó. Qual que é a intensidade dessa força? Que ao mesmo tempo vai ser a mesma intensidade dessa força aqui. Ok? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós temos a carga Q1, temos a carga Q2 e também o que a lei de Coulomb nos informa? Ele nos informa o seguinte, que a intensidade da força eletrostática entre as duas cargas é o que? Diretamente proporcional ao produto delas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. O que significa isso? Significa que nós temos a força, ok? Que é equivalente, que é igual a K0. Ou seja, o que significa esse K0? Esse K0 é uma constante de proporcionalidade, ok? O K0 é uma constante de proporcionalidade, onde, quando ele não especifica o valor de K0, nós vamos levar em conta que ele é equivalente a 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Ok? Então, essa constante de proporcionalidade, nós encontramos ela na onde? No vácuo, tá? Então, esse valor, quando ele não indica para nós, essa constante de proporcionalidade no vácuo, né, eletrostática, ela vai ser equivalente a 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado sobre Coulomb, ok? Então nós temos a fórmula, onde nós temos o Q0, K0, que é igual a quem? Que é igual a primeira carga, vezes quem? A segunda carga, ok? Vezes a segunda carga. Tudo isso dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Ok? Então nós temos essa fórmula aí. E o que acontece? Essa carga 1 com essa carga 2. Né? Independente da carga ser positiva ou negativa, certo? Eu sempre vou trabalhar em módulo, tá?
Então aqui sempre eu vou trabalhar em módulo, e nesse caso a minha carga é positiva, e aqui também é positivo. Mas quando eu tenho a carga positiva ou a carga negativa, só vai direcionar para mim a minha intensidade, ou seja, a minha força. Vamos voltar aqui, ó. O que acontece? Então, se eu tenho, no caso ali, duas cargas positivas, então eu tenho a minha força de intensidades, elas se repelem, né? Elas se repelem. Então tem duas cargas positivas, elas se repelem. Agora, quando eu tenho uma carga positiva e a outra carga negativa, o que vai acontecer? Elas se atraem, né? Carga positiva e carga negativa, elas se atraem. Ok? Então, nesse caso, o sinalzinho da carga é só para nós identificarmos a direção e o sentido dessa força de intensidade. Ok? Também posso ter uma carga, duas cargas negativas, né? Ou seja, o que vai acontecer? Elas vão se repelir também, essas duas cargas negativas. Tá ok? Tudo bem? Então, é isso que acontece nesse conceito da força eletrostática relacionando com a lei de Coulomb. Basta lembrarmos que toda distância, tá? A nossa distância aqui, o nosso Dzinho, é equivalente a 10 centímetros. Só que o que acontece? Eu não posso trabalhar em centímetros, eu tenho que trabalhar em metros. Então, nesse caso, eu preciso transformar a minha unidade de centímetros para metro. Como que eu faço a transformação? Eu tenho metro, centímetro, decímetro e milímetro. Eu estou aqui, eu tenho 10 centímetros, quero transformar para metro, eu vou deslocar uma unidade para a esquerda. Quando eu desloco uma unidade para a esquerda, o que vai acontecer? Basta eu dividir por... Então tem 10 centímetros. 10 centímetros. E quero transformar para metros. Aqui é o seguinte, pessoal, que eu coloquei errado. É metros, decímetro, centímetro e milímetro. Isso mesmo, ó. Então eu tenho aqui, ó, 10 centímetros, quero transformar para metro. Então eu vou sair para decímetro e depois eu volto para metro. Então, na verdade, eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Eu vou sair da direita e vou para a esquerda. Sendo assim, eu vou dividir por quantos? Por 100. Então eu pego o meu 10 e divido por 100. Ok? 10 dividido por 100, simplifico esse. Com esse vai ficar 1/10, né? Aí o que acontece? Como eu estou trabalhando na base 10, né? Estou trabalhando na base 10, convém eu fazer o quê? Eu pegar esse 1/10 e transformar também em base 10. Só que é o seguinte, quando não tem nada aqui, automaticamente é 1, né? Então eu vou ter que pegar esse carinha e jogar ele lá para cima. Como que eu faço? Fica assim, ó, 1 vezes 10. Quando eu fiz o inverso, o que acontece com a minha potência? Ela fica negativa. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, vamos fazer a substituição dos valores agora. Então, a minha força é equivalente a... O K0 é a constante de proporcionalidade no vácuo. 9 vezes 10 a nona. Vezes quem? A carga 1. Carga 1 é o quê? 3,0 vezes 10. O que acontece? O meu módulo, eu vou tirar do módulo aqui, porque senão depois vocês podem confundir com esse sinal aqui, ó, a potência, e não tem nada a ver, tá? O que acontece? O meu módulo
sempre ele vai ser, para deixar esses valores, se está negativo, ele vai ficar, nós vamos trabalhar com ele positivo. Então não tem necessidade de colocar no módulo, tá? Vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a menos 8, vezes quem? A segunda carga. 3,0 vezes 10 elevado a menos 9. Dividido por quem? Tudo isso aqui dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 1, só que eu tenho que lembrar que a minha distância está ao quadrado, então eu tenho que elevar isso ao quadrado. Então, como que eu faço essa situação? Resolvo primeiro o que está aqui em cima. Eu vou colocar dentro do parênteses. Então, vai ficar meu F é igual 9, vezes 10 a nona. Aqui eu já vou fazer direto. 3 vezes 3 dá 9. 0 vezes. Como é uma multiplicação de potência, então eu tenho 10 elevado a menos 8 vezes quem? 10 elevado a menos 9. Quando é multiplicação de potências, o que eu faço com os expoentes? Apenas somo, né? Então é menos 8 mais quem? Menos 9. Então eu devo 8 e devo 9, eu vou ficar devendo 17. E aqui eu faço potência de potência, então só aplico a distributiva aqui. Então vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 17. Aqui. E aqui eu vou ficar então com 1 vezes 10 elevado a menos 2. Agora eu tenho uma divisão de potência, então vai ficar assim, ó, 9, F é igual a 9,0 vezes 10 a nona. 9 dividido por 1, isso aqui dá 9. E quantos que dá 10 elevado a menos 17 dividido por 10 elevado a menos 2? Divisão de potência, o que eu faço? Subtrai os expoentes, então vai ficar 10 elevado a menos 17. Como eu tenho uma divisão aqui, ó, certo? Então aqui vai ficar menos, ó. Só que é menos, sem tomar cuidado nesse aspecto aqui, ó. É menos por causa da divisão, meu expoente lá embaixo é menos 2, então vai ficar menos menos 2. Ok? Então vai ficar 17 menos 17 mais 2. Então eu tenho 10 elevado a menos 15. Ok? Então, 10 elevado a menos 15. 9 vezes 9 é 81. Então, agora eu vou multiplicar minha força de intensidade. Como que eu faço? 9 vezes 9, inteiro vezes inteiro. 9 vezes 9 é 81. Então, como se fosse 81,0 vezes. Então, vai ficar 10 a nona vezes quem? 10 elevado a menos 15, né? Então, na verdade, eu tenho 10 elevado a menos 6, porque eu somo, né? 10, 9 mais menos 15. Então, quer dizer o quê? Que eu devo 15, tenho 9. Então, eu vou ficar devendo 16. Então, 10 elevado a menos 16. Menos 6. Aí, o que acontece? Eu preciso deixar na base 10, né, em notação científica. Só que para eu deixar em notação científica, eu não posso deixar esse número aqui maior que 10, né? Ele tem que ser menor que 10, né? Maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então, o que eu faço para deixar ele 8 elevado? Então, vai ficar assim, ó. Eu pego essa vírgula e desloco uma casa para a esquerda. Só que para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse cara aqui, ó, por 10, né?
Porque quando eu multiplico por 10, 8,1 vezes 10, eu volto lá em cima no 81. Vezes quem? 10 a sexta, que eu mantenho lá. Tá? Então, eu fiz 8,1 vezes 10, por que 10? Porque quando eu multiplico esse 8,1 vezes 10, vai dar 81,0, eu volto aqui, ó, e eu não tiro minha equivalência, tá? Então, entendem o porquê desse 10 aqui. Porque eu preciso deixar notação científica. Para eu deixar notação científica, eu preciso fazer esse conceito. Aí agora eu agrupo quem? Não tem nada aqui, eu sei que é 1. Então vai ficar 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6 conserva a base e soma-se, né? Mais com menos vai dar menos, então vai ficar 1 menos 6. Então, 10 elevado a menos 5. Então, na verdade, a minha força de intensidade aqui é equivalente a quantos? 8,1 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Então, essa é a minha força de intensidade, né? Em Newton. Tudo bem, pessoal? Não se esqueça de deixar o nome aí nos comentários, tá? E no próximo vídeo nós vamos fazer os demais exercícios.